Presidente, nesse momento tão convulsionado na área política aqui em Brasília, eu quero relembrar que há, desde o dia 29 de março, último, aqui no Congresso Nacional, entregue pelo Ministério Público Federal, um pacote com 10 medidas contra a corrupção. Uma medida muito oportuna, muito adequada e que consistiu no recolhimento de 2.165.150 assinaturas, decorrência desta insatisfação veemente dos brasileiros com o rumo das gestões públicas e setores da política nacional. E eu estou relembrando isso porque até agora não aconteceu nada em relação ao ingresso desta proposta de iniciativa popular. E eu quero recordar rapidamente do que consiste essa proposta de iniciativa popular. Prevenção à corrupção, transparência e proteção à fonte da informação. Criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos. Aumento das penas e crimes hediondos para a corrupção de altos valores. Aumento da eficiência e da justiça dos recursos no processo penal. Celeridade nas ações de improbidade administrativa. Reforma no sistema de prescrição penal. Ajustes nas nulidades penais. Responsabilização dos partidos políticos e criminalização do Caixa 2. Prisão preventiva para evitar a dissipação do dinheiro desviado. E, por fim, 10º item, recuperação do lucro derivado do crime. O problema é que esta proposta de iniciativa popular não está andando. E seus milhões, mais de 2 milhões de autores, merecem respeito do Congresso Nacional. Porque isso é democracia participativa, que não está tendo resposta. E nós devemos esta resposta. Então, ao menos uma satisfação nós devemos a este imenso público que subscreveu o projeto e com o comando do Ministério Público Federal. O fato é que é da alçada da Câmara Federal o início desta discussão e ainda aguarda a instalação da Comissão Especial para Apreciação das Medidas. Mas é importante que todos nós tomemos um posicionamento nesse sentido de cobrar, agilizar o projeto, que é pontual e, sobretudo, saneador das graves falhas na legislação penal brasileira. É um anseio da sociedade brasileira e devemos dar voz, repercutir a atenção daqueles 2 milhões a mais, quase mais 200 mil assinantes, 2 milhões e quase mais de 200 mil brasileiros. Sabemos que existe um longo caminho até que essas medidas cheguem ao Senado, mas é fundamental um esforço coletivo para que possamos discutir e concretizar uma boa lei para ajudar o Brasil a enfrentar a corrupção. Porque, senhor presidente, onde há falhas, onde há lacunas na legislação, cabe a este Congresso Nacional supri-las. Bom será o dia em que a população não precise mais vir ao Congresso, como vem agora, pedir a moralização da política. Também por isso é que nós estamos vivendo uma situação que seria desnecessária e que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo a judicialização da política. Muito se tem falado nisso. Aqui no Brasil, como se tem visto nos últimos anos, aqui e ali, uma hora ou outra, o Supremo Tribunal Federal é obrigado a intervir para suprir essas lacunas da nossa legislação. Agora mesmo, senhores senadores, nós vimos há bem poucos dias o Supremo Tribunal Federal tendo de afastar o presidente da Câmara Federal, o deputado Eduardo Cunha, implicado em várias acusações, uma ação que caberia à própria Câmara, especialmente ao Conselho de Ética, que já deveria ter terminado a sua função, mas não o fez e continua não o fazendo, através do mais tumultuado processo no Conselho de Ética até hoje visto aqui no Congresso Nacional, onde o acusado vem impondo manobras ao sabor das suas conveniências. E aí o próprio
Supremo Tribunal Federal, senhores senadores, e é nesse ponto que eu queria acentuar bem aqui nessa minha manifestação, o Supremo Tribunal Federal levou quase 5 meses. Levou quase 5 meses para afastar o presidente da Câmara dos Deputados, quando isso já era tarefa há muito tempo da própria Câmara ter adotado essa medida. E desde ontem, senhores senadores, nós vivemos esta explosiva manchete de um grande jornal brasileiro, onde 4 figuras da primeira linha da política nacional vêm sendo essas figuras acusadas e com pedidos de prisão por parte do Ministério Público Federal. Conforme a notícia, há mais de uma semana, esse pedido do Procurador-Geral da República estaria nas mãos do ministro Teori Zavascki. E o Supremo ainda não se pronunciou e nem se sabe quanto tempo levará para se pronunciar. E é nesse particular que eu queria realçar bem. Será que vamos ter de esperar também por 5 meses, como aconteceu com a atitude do Supremo para decidir o afastamento do presidente da Câmara dos Deputados? Isto gera instabilidade política nesta casa. E é o que está acontecendo, porque essa demora dá margem às especulações, às controvérsias, aos boatos, e é evidente que o Senado Federal vem sendo afetado. Nós mesmos não sabemos em que situação nos encontramos se o nosso presidente do Senado Federal está sob tão grave acusação. Então, aonde eu quero chegar com esta manifestação é que se impõe uma decisão por parte do senhor Teori Zavascki, ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele não poderá nos manter sem saber o que está acontecendo por meses e meses, como aconteceu com o presidente da Câmara dos Deputados. Porque o procurador, para ter chegado ao extremo de pedir prisões, como pediu, nos faz supor que há fundamentos reais para isso. Mas isto, o ministro que tem em mãos esse processo precisa nos dizer: há fundamentos para o afastamento do presidente do Senado ou não há? Se não há fundamentos, que ele restabeleça a tranquilidade a todos nós aqui no Senado. Porque a instabilidade, repito, a instabilidade está instaurada entre todos nós aqui no Senado. Nós respeitamos a independência dos poderes. No caso, respeitamos a independência do Supremo Tribunal Federal. Mas não podemos esquecer, senador Cristóvão, que também é peculiaridade dos poderes a harmonia entre os poderes. E não está havendo, nesse momento, essa capacidade harmônica dos poderes, porque estamos submissos a uma vontade do Poder Judiciário. Enquanto o Poder Judiciário não nos definir o que está acontecendo com essas 4 figuras do PMDB que estão relacionadas nas manchetes dos jornais. Por isto, nós queremos a independência do Supremo, mas queremos a harmonia e o respeito também a esta Casa Legislativa. O Supremo não tem tido agilidade ao longo da história. E eu nem quero comparar aqui, senhores senadores, com o que vem fazendo exemplarmente o juiz federal Sérgio Moro, que age rapidamente e, com isso, já atingiu um alto conceito diante da sociedade brasileira, exatamente pela rapidez, pela forma prática, pelo número de decisões que já tomou. O Supremo Tribunal Federal é historicamente lento, mas, neste caso, deve dar uma prioridade extraordinária para o que está acontecendo. Nós sabemos que o Supremo não tem estrutura para a instrução penal, porque tem muito trabalho e porque é da sua característica. Entretanto, deve abrir exceções. Nós precisamos de uma urgência pela gravidade institucional que o Senado Federal está vivendo. E isto depende do ministro Teori Zavascki, que tem à mão esse processo. Então, nós precisamos que esse ministro do Supremo, Teori Zavascki, termine com esta tensão que nós estamos vivendo e o mais rápido possível decida estes nomes levados à sua mesa pelo Procurador-Geral da República merecem afastamento ou estão livres de afastamento no presente momento para que se prossiga com a normalidade dos trabalhos. Senador Laziz, me concede uma parte? Sim, senador Telmário Mota. Eu estava ouvindo muito atento à fala de Vossa Excelência e, inclusive, cobrando a lentidão na Comissão de Ética da Câmara Federal. E Vossa Excelência, aqui, quando o senador Delcídio
foi preso e que foi para a Comissão de Ética, Vossa Excelência trabalhou arduamente nesse processo, era um dos que cobrava com muito rigor e com um sentimento muito forte de cobrar aquele resultado da Comissão de Ética. Eu era o relator e a gente sempre combateu. A fala do senador Romero Jucá, ela é tão mais grave, igual ou mais grave do que a fala do senador Delcídio. Então, eu representei ele na Comissão de Ética em nome do nosso partido. E convidei Vossa Excelência naquela hora. Vossa Excelência disse que não ia assinar junto com o Lupe, porque estava tendo atrito com ele. E o senador João, estranhamente, presidente da Ética, um senador que eu tenho muito carinho e respeito, de ofício arquivou a nossa representação. E aqui, a resolução 20, que regulamenta a Comissão de Ética, diz o seguinte: inciso 1º, qual as razões para poder ter o arquivo? A falta de legitimidade do seu autor. Tem a legitimidade. Se a representação não identificar o senador e os fatos que lhe são imputados. Teve. Terceiro item. Se ressalvados os casos previstos no inciso 1º e 3º desta resolução, os fatos relatados forem referentes a período anterior ao mandato, se forem manifestadamente improcedentes. Não, o senador ainda está na ativa. Então, eu não consigo entender como que o senador João, de pronto, por ofício, sem ouvir a Comissão de Ética, fez esse arquivo. E eu convidei Vossa Excelência para representar que é preciso 5 nomes. E Vossa Excelência não aceitou. E aí eu fiquei pensando, e vi agora Vossa Excelência cobrando da Comissão de Ética da Câmara, quando aqui Vossa Excelência tem uma oportunidade de, junto com a gente, cobrar transparência nessa casa, para que essa casa... que a Comissão de Ética pudesse dar continuidade nesse processo. Mas eu só estou fazendo esse registro porque, de repente, eu sinceramente não estou vendo coerência no discurso de Vossa Excelência com a prática de Vossa Excelência. E respeito o seu ponto de vista, respeito a vontade de Vossa Excelência não assinar, mas agradeço àqueles que o assinaram e que a gente possa dar continuidade nesse trabalho tão importante para a transparência dessa casa. Não vou lhe deixar, senador Telmário, não vou lhe deixar sem resposta. E sei bem que Vossa Excelência gosta de uma polêmica. São 2 fatores, senador. Eu gostaria que Vossa Excelência me ouvisse. Tá. Em primeiro lugar, quando do primeiro convite foi por uma circunstância partidária. E o senhor sabe que eu já estou vivendo um atrito com o meu partido, porque eu sou a favor do impeachment. E o meu partido sustenta até agora o voto contra o impeachment. Agora, com relação ao segundo apelo de hoje, senador Telmário, o que passa é o seguinte: Vossa Excelência me apresenta um conjunto de 4 senadores, todos eles contra o impeachment. E eu deveria me integrar a este grupo contra o impeachment, portanto, geraria uma enorme confusão no meu eleitorado e naquelas pessoas que conhecem a minha posição. Então, com todo respeito, e concordo com a vossa iniciativa, mas eu não quis me incluir num grupo de respeitáveis senadores, colegas parlamentares, que são a favor do impeachment, porque eu sou contra, porque são contra o impeachment, porque eu sou a favor do impeachment. Só por isso eu não assinei o seu pedido. E acho que com isso lhe dou uma resposta convincente. Obrigado. Eu, claro, continuo respeitando a posição de Vossa Excelência, mas não vou nem debater esse assunto, porque Vossa Excelência é a questão de coro íntimo de Vossa Excelência. Lhe agradeço. Só me permita, senador Jorge Viana, o nosso respeitabilíssimo senador Cristóvão está pedindo uma parte? Sem dúvida. Senador Lazier, em seguida, se for possível. Pois não, depois, muito senador rápido. Randolph. Peço que os colegas sejam rápidos, porque nós tivemos que atrasar por conta da comissão do impeachment, o início da sessão, e tem uma fila enorme de colegas querendo fazer uso da tribuna, mas, obviamente, a presidência vai tentando conciliar esse momento. Senhor Lazier, senador Lazier, muito oportuno o assunto que o senhor trouxe aqui e que está meio
meio ausente. O presidente do nosso Senado, outro senador, estão com pedido de prisão pelo Ministério Público. Creio, claro, como o senhor disse, que enquanto o Supremo não se pronunciar, não podemos dizer que é juridicamente correto ou não o exercício desse mandato de prisão. Mas, de qualquer maneira, não é possível que a gente deixe passar em branco, sem nenhum comentário, como se nada tivesse acontecendo, o fato de que aconteceu o pedido de parte do procurador. Não foi o Supremo ainda, mas o procurador da República não é qualquer coisa. O Ministério Público é algo fundamental e não tem fama de leviandade. O que a gente ouve falar é de que não é apenas o que está nas imagens da televisão. Porque, de fato, ontem todos que eu ouvi disseram isso não justifica nunca um pedido de prisão. Eu não entro no juízo, porque isso é coisa da justiça. Mas o que dizem, então, é que deve haver outras coisas que tenham levado o Ministério Público a essa ação. E nós, parados, nós temos que fazer alguma coisa. Seja aí ao Ministério Público, seja aí ao ministro do Supremo, pedir urgência, que o senhor está pedindo aqui, é verdade, seja o presidente Renan nos reunir para conversar sobre o assunto, pelo menos com as lideranças ou grupos de senadores, se não quiser fazer todos, porque, de fato, uma Assembleia não resolveria, ou os líderes se reunirem, independente da presidência. Algo tem que ser feito para que não passe à opinião pública a ideia de que nós não apenas estamos sofrendo a judicialização, em que estamos subordinados ao Poder Judiciário, em vez de independentes, como também, mais que isso, nós estamos passivos diante do que ele faz. Então, essa é a minha parte ao senhor. Perfeito. Que eu espero que o senador Renan, como está chegando, tenha escutado e possa nos dar uma posição. Perfeito. Muito obrigado pela sua intervenção, senador Cristóvão. Passo a palavra com muito prazer para o senador Randolfo Rodrigues. Senador Lazier, só para cumprimentar Vossa Excelência e reiterar o que Vossa Excelência aqui destacou. Urge necessário uma manifestação quanto antes por parte do ministro responsável. Ontem ainda subscrevemos um documento de autoria do senador Ricardo Ferraz, que pede o inteiro teor das informações que possuem a Procuradoria-Geral da República e, obviamente, essa questão urge. Não é possível o Senado ficar com a espada de Damocles sobre a cabeça. O Senado tem que ter uma posição logo e rápida sobre esse tema. Tá bom, lhe agradeço a força e concluo, senhor presidente Jorge Viana, no momento em que está chegando o presidente Renan. E eu que estava dizendo aqui, presidente Renan, é que nós precisamos que o Supremo Tribunal Federal atenda uma necessidade desta casa, com o mesmo respeito que nós temos pelo Supremo, que o Supremo tenha respeito pelo Senado. Decida logo o que há ou o que não há e restabeleça a tranquilidade aqui no Senado Federal. Muito obrigado.